Bom dia, turminhas dos segundos anos. E aí, como vocês estão? Hoje é a nossa sexta aula, não presencial, de Sociologia. E vamos que vamos, né, gente? Começou a chover aqui, ó. Ai, Jesus, tá um frio, mas vamos que vamos. Hoje nós vamos estudar sobre a estrutura e a organização social. Tá dando para ouvir o barulhinho da chuva aí, gente? Ai, tá frio aqui na área, mas aqui tá melhor de iluminação do que lá dentro de casa. Então vamos rapidinho aqui. Pessoal, a organização social, ela é um conceito da sociologia que trata da forma como a sociedade está estruturada e como que ela se organiza de acordo com o papel que cada um recebe. Então vamos lá. Aqui eu coloquei uma imagem para tentar facilitar para vocês. Como que é a tua família? Tua família é composta por duas mães? Não. A tua família é composta por uma mãe e um pai? Ou a tua família é organizada por uma mãe apenas? Ou por dois pais? Ou pelo seu avô e sua avó e tios? O que eu quero retratar com isso? Que ao longo do tempo, a organização familiar sofreu modificações. E isso é um exemplo de organização social. As sociedades, elas organizavam-se de distintas maneiras, tá? Ao longo dos séculos. No começo, os seres humanos, eles organizavam-se e agrupavam-se por famílias, tendo em comum os laços consanguíneos, que unia as pessoas em prol do quê? Em prol da proteção e em prol da alimentação. As famílias começaram a crescer, formando então uma união de famílias, que a gente passou a chamar de quê? De clãs. Então, a partir do momento que a união das famílias a gente passou a chamar de clãs, o que foi acontecendo? Os clãs foram crescendo, aumentando o número de população, chegando a formar o quê? As tribos. E das tribos, nós vimos nascer as cidades. Então, das cidades, nasceu a noção de política e governo. E a partir daí, a gente passa a entender o quê? Que a organização da sociedade foi alterada. Então, o que é uma organização social? É como a maneira influencia e é influenciada pelos comportamentos dos relacionamentos entre os indivíduos ou entre os grupos. Por isso que a sociedade é organizada de acordo com a sua própria cultura. Cada povo organiza-se de uma forma diferente. Ah, professora, por que isso? Porque cada sociedade tem suas próprias características. É indispensável para a sobrevivência da sociedade a organização social, que está presente em várias esferas sociais, tais como cultural, econômica, familiar e política. Importa referir que as formas de organização social mudam conforme as necessidades da sociedade ao longo do tempo. Então, veja bem, aí a gente vai falar do quê? Do papel social de cada pessoa. Na próxima aula eu vou entrar mais em detalhes a respeito dos status e dos papéis sociais.
Já as estruturas sociais, elas se referem o quê? A um sistema de organização da sociedade que decorre da inter-relação e posição dos estados social entre os seus membros. É determinada por diversos fatores, dentre os quais econômico, político, social, cultural e religioso. Desta maneira, a estrutura social estabelece uma série de direitos e deveres praticados pelos diversos grupos que constituem uma sociedade. Então, estrutura social é a divisão da sociedade em camadas sociais, as quais surgem mediante fatores econômicos, políticos, religiosos, entre outros. Então, a organização se refere a papéis sociais e a estrutura social se refere a status social. Galerinha dos segundos anos, hoje eu não vou deixar nenhuma tarefa para vocês, mas vocês vão ter que fazer um compromisso comigo de colocar todas as outras em dia. Quem já está em dia, então tá de boa. Mas quem ainda, por um acaso, estiver com atividades de sociologia em atraso, por favor, coloque em dias. E eu peço que os alunos que ainda não entraram no quiz de sociologia, por favor, entrem em contato comigo no privado para eu mandar o link para que vocês possam fazer. Então, reforçando, os alunos que por um acaso ainda não realizaram o quiz de sociologia, entrem em contato comigo no privado para eu mandar o link para que vocês possam responder, tá bom? Então, tenham todos um ótimo restante de quinta-feira e um grande abraço, até a próxima aula.